Vamos de Flamengo? Começar de Flamengo? Eu peguei aqui alguns vídeos, a gente vai começar por eles. Depois a gente vai vendo. Primeiro, do Inferno ao Céu. Em 2013. Do Victorando. Vamos lá? Em 2013, o presidente Bandeira de Mello assumiu o clube com uma dívida de 741 milhões de reais. Ele não tem dinheiro pra pagar nem o... Pelo amor de Deus... Milhões de reais. Ele não tem... O presidente Bandeira de Mello assumiu o clube com uma dívida de 740 milhões, lá em 2013. Acho que é equiparável à dívida do Corinthians hoje em dia. 1 milhões de reais. Ele não tem dinheiro pra pagar nem o... Pelo amor de Deus, vai contratar um dos melhores centroavantes do Brasil atualmente, com que dinheiro? Então venda lá, Gávea, daí vem aí com 50 milhões, aí a gente vende. Em 2015, a chegada de um grande reforço, Paulo Guerreiro, já era um indício de que uma parcela do dinheiro começava a ser direcionada para contratações de peso. O que está acontecendo aqui no Flamengo é exatamente o seguinte: acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Eu quero agradecer, galera, a nação rubro-negra. Essa contratação eu acho que foi aqui mais nos dias de trabalho. Sabe por quê? O Flamengo está com a diretoria que está sendo arrumado o Flamengo. Se arrumar o Flamengo, acabou o futebol brasileiro. Também acho isso. Como o Flamengo estranhamente saiu do clube mais endividado do Brasil para o mais rico da América em tão pouco tempo? A gente vai descobrir. Mas lembrando que eu não sou um grande entendedor do Flamengo. Na real, eu não sei nada, eu nem torço pra ele, mas eu acho interessante mostrar meu ponto de vista, né? Porque é o time mais influente do Brasil atualmente, superando todo mundo. Então eu quero ver como é que desenvolveu. E é interessante porque eu não faço a menor ideia. Cada dia que passa, o Flamengo fica mais rico. Isso desconfia e assusta algumas pessoas. Recentemente, o Flamengo anunciou as contratações de Jorginho, que já foi o terceiro melhor jogador do mundo e o melhor jogador da Europa em 2021, Saul, Carrascal. É um time influente. Samuel Lino por 22 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais, o mais caro da história do clube, e por aí vai. Mas para algumas pessoas isso levanta suspeitas, dizendo que a conta não fecha. Mas há alguns anos atrás, o Flamengo estava quebrado. Em 2011, Ronaldinho dormia em beliche, dava entrevista em cadeira de bar, jogadores sendo carregados em carrinho de mão porque não tinha maca, e hoje... Tem uma coisa interessante do Flamengo, né? Ele teve grandes ídolos aí. De cabeça eu consigo falar o Zico, o Adriano Imperador e o Ronaldinho. Não sei se eles foram ídolos no time pelo que fizeram lá, mas são grandes jogadores aí. Um time que possui um elenco multimilionário, que tem a maior folha salarial do país, pagando 40 milhões por mês só de salário. O Flamengo saiu do clube mais endividado do país, com uma dívida de 700 milhões de reais em 2013, a caminho de regime falimentar, ou seja, a caminho da falência, até se tornar o clube que mais gera receita na América, chegando a quase 2 bilhões de faturamento anual. Mas o que tem por trás de tudo isso? Que reviravolta estranha é essa de repente? De onde vem tanto dinheiro? É máfia? É máfia. Muito comum sempre que o Flamengo anuncia essas contratações gigantescas aí, você vê alguém falando na rua ou comentando na internet, alguém falando, mano, isso é lavagem de dinheiro. Se você investigar bem o Flamengo, você acha caroço nesse ângulo. Descobre muita sujeira por trás. Muita gente acha que é igual você que tá assistindo, mano. Você tá cheio de sujeira por trás. Que isso, cara? Vamos limpar essa sujeira aí, meu parceiro. E é por isso que o vídeo tem esse título. Deixa eu ficar sério porque é um vídeo investigativo, né, galera? Flamengo, do inferno ao céu. Hoje nós vamos descobrir se tem caroço nesse angu, que histórias suspeitas são essas. Mas antes de tudo isso, já vai chegando deixando o likezão nesse vídeo, né, meu parceiro? Se inscreve aí no canal também. Como eu sempre digo, é a primeira vez que você tá me vendo. Calma. Ah, não vou gostar. Irmão, se inscreve agora no canal, no final do vídeo. Se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas eu garanto que você não vai se arrepender, então se inscreve agora no canal e depois a gente conversa, beleza? Bora pro vídeo. Em 2011, o Flamengo fazia uma janela de transferências Beleza. 13 anos atrás, 14. Além de trazer Thiago Neves, que já foi e era um dos melhores meias do futebol brasileiro, trazia nada mais, nada menos, numa janela gigante, a transferência histórica simplesmente de Ronaldinho Gaúcho.
O Ronaldinho Gaúcho tem um poder de mudar as coisas, né, mano? Mudou no Barcelona, mudou no PSG. Aparentemente mudou alguma coisa no Flamengo. Não positivamente, no caso. Depois de uma novela de meses envolvendo Palmeiras, Grêmio Acho que ele e foi o mais Flamengo, influente o no Bruxo Galo, escolheu apesar de vestir não ter muita vermelho noção e também. preto. Foi uma festa gigante com a recepção histórica da nação rubro-negra. O sonho de ter um jogador 2 vezes eleito o melhor do mundo no elenco estava realizado. A então presidente Patrícia Amorim entrava para a história não só por ser a primeira mulher a dirigir o Flamengo, como por trazer o jogador que para muitos pode ser considerado o mais mágico de todos os tempos. Simplesmente o bruxo Ronaldinho Gaúcho. E aonde você quer chegar com essa história, Vitor Litorando? Esse episódio que eu acabei de citar deveria ser um momento de alegria, mas foi responsável por tornar pública e mostrar uma das maiores bombas que estava prestes a explodir nos bastidores do Flamengo. O primeiro desafio do bruxo foi o Campeonato Carioca, e não demorou muito para ele fazer o seu primeiro gol de pênalti contra o Boa Vista. E o começo do R10 no Flamengo não podia ser melhor. Campeão do Carioca, com o gol do bruxo de falta na final, o bonde do Mengão sem freio ganhava cada vez mais popularidade. Começou o Campeonato Brasileiro e o R10 também jogou muito bem, mano. O meu São Paulo nunca ganhou, carioca. Tá faltando um. O Flamengo terminou em quarto nessa temporada, algo que não acontecia desde 2009, né? Em 2010 o Flamengo viveu momentos ali bem conturbados. Parecia um projeto que estava começando e dando muito certo. Já na primeira temporada de Ronaldinho, um quarto lugar no Campeonato Brasileiro dava a entender que era o início do projeto, que com o tempo ia só crescer mais e o Flamengo ia começar a figurar aí nas maiores prateleiras e começar a virar a hegemonia ou começar a ganhar grandes títulos novamente. Porém, isso era tudo ilusão. Ronaldinho tinha 4 anos de contrato. Porém, em 2012, um ano apenas depois do bruxo chegar no Flamengo, a surpresa. Ronaldinho rescinde contrato com o Flamengo e entra na justiça devido ao atraso no pagamento de salários e direito de imagem que somava 40 milhões de reais. E esse era só o começo da bomba que estava prestes a explodir. E bem... Quem é que trabalharia sem receber salário? Acho que ninguém, né? Não dá. Tem que cobrar mesmo o salário. Caramba. Que bom que ele conseguiu rescindir. Próximo dessa data, Eu o não Flamengo ficaria estava no fazendo Flamengo. várias campanhas de marketing, valorizando e Ainda mais engrandecendo no que final de chegou a carreira. 40 milhões de torcedores, irmão. Então, o Flamengo anunciou que estava com 40 milhões de torcedores. Ronaldinho, alguns dias depois, falou que o Flamengo estava devendo 40 milhões pra ele. Aí começou a piada da torcida rival, né? O pessoal começou a falar: beleza, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, tá devendo 40 milhões pro Ronaldinho. É só cada um dar R$1 e paga o Ronaldinho. Mano, essa piada é muito boa, velho. Que isso, cara. Mano, o flamenguista leva na resenha. Hoje vocês sabem que a piada é boa, né, mano? Na época, o flamenguista todo mundo ficava indignado, né? Mas é uma boa piada, cara. Porém, isso era só o reflexo de uma bomba que estava prestes a explodir. Nesse momento, o Flamengo já era o clube que mais devia no Brasil. Esses números não eram tão falados porque nessa época não havia tanta transparência. Em 2013, o Flamengo divulgou a... Eu acho que isso aí é uma coisa que salvou, hein? Porque se fosse hoje em dia, eu vi uma entrevista e tal. Não fui muito a fundo, né? Mas, se eu não me engano, alguns torcedores falando que se fosse hoje em dia o Flamengo não escaparia como ele escapou. Porque a torcida não ia aceitar o que estavam fazendo com o clube. Como hoje a transparência é maior, ia ser mais difícil fazer o que eles fizeram. bomba pro mundo. O clube somava 750 milhões em dívidas com um faturamento anual de 200 milhões. Então o clube estava devendo quase 4 vezes mais do que faturava no ano. E estava a caminho de regime falimentar, ou seja, a caminho da falência. Algum clube da Série A já faliu? Fiquei curioso agora. Dá uma pesquisada. O Paraná Clube da Série D parece que já faliu. Mas time grande aqui no Brasil eu não tenho certeza. Vou pesquisar com o ChatGPT, que eu acho que é mais preciso. Vamos ver. Algum clube grande do Brasil já caiu? Já faliu, no caso, né? Porque aparentemente muitos clubes estão em uma situação de pré-falência, né? Então não é esquisito.
muitos clubes estão pra falir mesmo. Corinthians aí com a dívida enorme. O Galo, o São Paulo com a dívida na casa do bilhão. Mas ninguém fale. Acho que tem um protecionismo nessa indústria aí. Ah, o Esporte Clube Repacaré. O Esporte Clube Repacaré tá em recuperação judicial. Eu esteve. Mas não chega a ser grande, né? Um que passou por maus bocados aí foi o a Portuguesa. Já foi muito melhor do que é hoje. Acho que ninguém nunca ouviu falar disso daqui, não. Vamos voltar pro vídeo. Pouco tempo atrás, o Vampeta tinha popularizado uma frase que repercutiu no Brasil todo e virou manchete em todos os lugares. Quando perguntaram ao Vampeta por que ele não estava rendendo o esperado no Flamengo, já que era um jogador renomado, o Vampeta simplesmente soltou a seguinte frase, irmão: o Flamengo finge que paga e eu finjo que jogo. Essa frase repercutiu no Brasil todo e na América, irmão, e só consolidou a imagem do Flamengo como um clube descredibilizado e sem moral no mercado. Porém, em 2012... Descredibilizado, sem moral, para virar o que virou. Chegava ao Flamengo um homem que mudaria a história do clube para sempre. No dia 27 de dezembro de 2012, Bandeira de Melo era eleito o presidente do Flamengo. No seu discurso, Bandeira quebrou expectativas e jogou o clima lá embaixo para a torcida. Bandeira deixou claro a insatisfação com o momento que o clube vivia, sendo a quarta força do campeonato carioca. Nessa época, o Botafogo, o Vasco e o Fluminense eram muito superiores ao Flamengo. Botafogo, Vasco, Fluminense. Se eu não me engano, o Botafogo já teve na Série C, não teve? A quarta força? É a última, praticamente, né? De time grande que tem lá no Rio, tem 4. Se ele era o último. Questões de estrutura e em questões financeiras, mano. Lembra que em 2012 era o Fluminense que tinha o Deco, né? Era um clube que tinha bastante nomes. O Botafogo depois anunciaria o Cida. O Vasco tinha um elenco absurdo, né? Com Diego Souza, Dedé, Éder Luiz. Foi um dos últimos grandes times aí muito competitivos do Vasco. Bandeira de Melo, no seu discurso, disse que a prioridade do Flamengo era se recuperar financeiramente, custe o que custar. Porém, Bandeira de Melo soltou uma frase que contrariou muito o seu mandato e jogou a torcida logo de cara contra ele, já que as pessoas não entendiam de gestão financeira, nem entendiam de nada em relação a isso, né? O brasileiro não é muito bom em gestão financeira, né, rapaziada? Vamos deixar isso bem claro, né? É um país que tem grande parte da sua população aí sem ter essa instrução. Meio que isso que falaram. O que ele fez não daria pra fazer hoje em dia. A torcida ia chiar muito. Então, né, mano? Instruções financeiras. Bandeira de Melo deixou bem claro uma polêmica. Não tenham expectativas de títulos. A minha prioridade é reestruturar o Flamengo e depois disso dar-se início ao plano Bandeira de Melo. Logo de começo não foi fácil. Começaram as primeiras críticas da torcida. O clube não trouxe nenhum grande nome na janela de transferências e ainda mandou embora as estrelas do time, Wagner Love, Ibson e Liedson, que tinham altos salários. O time terminou o Brasileirão em 11º lugar. Não jogou a Libertadores porque não se classificou. Foi eliminado nas oitavas de final pelo Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana. Porém, algo que ninguém esperava, nem mesmo a diretoria, aconteceu, cara. Em 2013, o Flamengo, sem um time badalado, conseguiu na raça ser campeão da Copa do Brasil, irmão. Liderado por Elias, Hernani Brocador, Paulinho, o Flamengo foi campeão naquele ano, eliminando o time mais forte no Brasil no momento, que era o Cruzeiro. Quem não lembra daquele golaço do Everton Ribeiro ali no jogo de ida da Copa do Brasil, né, irmão? Que ele pega o Luiz Antônio, dá um chapéu e dá uma bomba lá no canto do Felipe sem chance pro goleiro. Foi um dos gols mais lindos aí do campeonato da Copa do Brasil e do futebol brasileiro na época. Eu me pergunto quantos torcedores o Flamengo tinha nessa época. Que hoje eu acho que é meio desproporcional. É o Brasil inteiro torcendo pra eles, mas... E nessa época aí? Quantos flamenguistas tinham nessa época aí? Que o São Paulo, eu tenho a impressão que é o time que eu torço, né? Em 2005 eu devia ser mais... Nossa senhora. Rogério Ceni e tal. Mas hoje em dia é meio... Tem bastante, é uma grande torcida aqui em São Paulo. Eu vejo o pessoal com a camisa e tal, mas eu vejo o pessoal com a camisa do Flamengo também, em todo canto.
né, mano? Sei O lá. Flamengo conseguiu eliminar o Cruzeiro Onde naquela é que estavam ocasião, os no jogo da torcedores? volta, e acabou sendo campeão naquele ano, no primeiro Já mandato estavam do lá? Bandeira de Melo. Isso não era pra acontecer, rapaziada, entre aspas. Não tava nos planos da diretoria ser campeão de nada, mas se aconteceu foi uma bênção e isso deu uma aliviada ali. Se hoje o Flamengo consegue estar nessa fase, muito se deve a esse título de 2013, porque esse título deu uma aliviada na pressão, a torcida falou, não, ganhamos a Copa do Brasil, o time tá andando, o Flamengo vai se recuperar. Isso deu uma aliviada no Bandeira de Melo. Então assim, a galera falou, vamos esperar o que esse velho vai fazer aí. Mas mal sabia a torcida que esse título não representava que estava perto dos anos de glória. Pelo contrário, o Flamengo viveria um dos períodos mais difíceis da sua história recente. Nessa época, só quem era raiz mesmo era Flamengo. De resto, mano, ninguém queria ser Flamengo. Tipo, não tinha modinha de ser torcedor do Flamengo, né? Inclusive os torcedores do Flamengo. Não tinha modinha. Cadê os fãs? Cadê os fãs do Flamengo lá em 2014? Flamenguistas aí, raiz, fica com raiva de quem começa a torcer de agora, porque, pô, pelo amor de Deus, né, irmão? Nas janelas próximas ali, aquela época, o Flamengo traz o Everton, traz o Alec Gol, traz o Lucas Mugni e Márcio Araújo, meu amigo. Flamengo com a janela, nada comparado às janelas de hoje em dia, né? Mas em 2014, o Flamengo terminou o Brasileirão em 10º lugar, não disputou a Libertadores e na Copa do Brasil foi eliminado nas semifinais pelo Atlético Mineiro, tomando a virada histórica, e na Copa Sul-Americana foi eliminada na fase de oitavas de final pelo Atlético Paranaense. Nesse exato momento começou uma pressão absurda no Bandeira de Melo e a torcida já pedindo, tira esse velho daí, tira esse velho, o negócio dele é banco, ele não sabe de futebol não. Mas o faturamento do Flamengo começou a aumentar e as dívidas a diminuírem. O Flamengo termina o ano com a dívida de 600 milhões e um faturamento de 347 milhões. Então o Flamengo reduziu 100 milhões da dívida e ainda aumentou 100 milhões de faturamento. E nesse momento o Flamengo começa a fazer algumas É impactante mesmo. De 750, você perde 100 de dívida, aumenta 100 de faturamento. Intrigante, o cara contratações que conseguiu antes fazer pareciam algo impossíveis bom. e chamava a atenção do futebol nacional. Em 2015, o Flamengo simplesmente contrata o jogador que havia acabado de ser campeão mundial pelo Corinthians. Sendo ídolo do clube, Paolo Guerreiro chegava ao Flamengo como principal nome para a temporada. Junto com ele na janela daquele ano veio Ederson, Alan Patrick e Armeiro. O Flamengo terminou o Brasileirão em 10º. Só pra deixar claro, rapaziada, eu não sei nada do que esses caras jogaram. Não sei se eles jogavam antes de chegar no Flamengo, se começaram a jogar no Flamengo. Jogar bem, né, no caso. Eu não faço a menor ideia. No segundo lugar, a Libertadores não disputou mais uma vez e na Copa do Brasil foi eliminado nas quartas de final pelo Vasco, o maior rival do Flamengo historicamente, né, mano? E a pressão ao Bandeira de Melo aumentava até mesmo dentro do Flamengo. Algumas pessoas da diretoria dizendo, pô, o Flamengo tá sendo campeão de balanço, mas a gente não quer ser campeão de balanço, a gente quer ganhar título. Porém, o Bandeira de Melo continuava firme no seu modelo de administração. O Flamengo encerrava aquele ano de 2015 com cerca de 500 milhões em dívidas, já reduzindo 200 milhões da dívida inicial e aumentou seu faturamento para 354 milhões. 2016. Naquele ano, um grande ídolo chegava ao Flamengo e era recepcionado com grande festa. O Flamengo simplesmente trazia Diego Ribas, com grande carreira no futebol europeu, que se tornou um dos símbolos dessa mudança de patamar no projeto. Então, assim, o cara que trouxe o marco de que o Flamengo estava mudando muito financeiramente foi a contratação do Diego Ribas. Apesar de que o Guerreiro foi uma grande contratação, o Diego Ribas era um cara que estava vindo de fora, estava vindo da Europa e começou a mudar a imagem do Flamengo e falou, pô, esse cara viu alguma coisa, o Flamengo tá ganhando credibilidade de novo no mercado. Diego Ribas, suas promessas aí do futebol brasileiro, né, na década de 2000 aí, jogou com o Robinho, fez carreira na Europa e tá voltando pro Brasil com uma idade até boa. O projeto do Flamengo parece que tá crescendo. Naquela janela o Flamengo trouxe Hever, Rafael Vaz e o mais lindo de todos, Rodilindo. Mas dentro de campo, naquele ano o Flamengo mais uma vez não disputou a Libertadores. Na Copa do Brasil foi eliminado nas oitavas de final pelo Fortaleza e na Copa Sul-Americana eliminado nas quartas de final pelo Palmeiras. São muitos anos sem ganhar nada, né? Interessante como é difícil ser protagonista no futebol brasileiro. Hoje menos pro Flamengo, né? Pro resto, eu acho que continua bem difícil. Mas não é porque seu time teve uma fase boa de 2, 3 anos que ele vai continuar bem, né? Vamos ver se o Flamengo vai seguir nesse ritmo ou ele vai cair. Eu acho muito provável que continue, hein? Que crie meio que um monopólio, tipo o PSG lá em Paris. Porque os caras estão com a potência. Nossa senhora. Eu lembro que o São Paulo ganhou deles lá em 2023, se eu não me engano. E foi interessante. Mas eu também acho que teve um dedinho da sorte ali. Se o São Paulo jogasse 10 jogos contra o Flamengo, eu não acho que ele ia ganhar nem ao menos 5. Eu acho que o Flamengo ia amassar na maioria.
infelizmente. Destino do Chile. No Brasileirão, o Flamengo conseguiu um feito que não acontecia há muito tempo. Terminou em terceiro lugar, algo que não acontecia há pelo menos 7 anos. O Flamengo terminou 2016 com a dívida em 420 milhões e um faturamento aproximadamente de 510 milhões. Pela primeira vez em muito tempo, o Flamengo encerrava uma temporada com um faturamento maior do que a sua dívida, entrando mais dinheiro do que saindo. E com isso, o Bandeira de Melo sempre procurando novas formas de receita. Toda essa recuperação que o Flamengo teve financeiramente em 3 anos foi absurda. E só foi possível devido à gestão e principalmente pelo maior patrimônio que o Flamengo tem como clube, a sua torcida. O Flamengo teve recorde de bilheteria e sempre foi o clube que mais recebeu com direitos de transmissão, justamente pela enorme audiência que o Flamengo traz nas transmissões. Aí é algo que, assim, não tem como discutir, né, rapaziada? O Flamengo, todo jogo, são milhões e milhões e milhões de pessoas assistindo. Inclusive, rapaziada, o futebol é algo bem lucrativo que movimenta milhões e milhões de reais, né? E a gente pode tirar uma ponta disso e ganhar um bom dinheiro com isso, rapaziada. Eu tô preparando aqui pra vocês um curso, né, um treinamento onde eu vou ensinar vocês a lucrar com o futebol aí através de páginas, beleza? Página de futebol, uma página do time do seu coração, página do Flamengo, através de edits, mano. Edit do Flamengo, edit de outros times, edit de jogador, isso dá bastante Eu ouvi dizer que o Flamengo tem várias páginas de Instagram. dinheiro. E em breve eu vou lançar um curso aí pra vocês. Estamos aprimorando pra ficar as aulas bem redondinhas, só antecipando aqui vocês, mas vamos seguir, mano. Em 2017, o Flamengo trouxe Everton Ribeiro, Rodolfo, Berril e Giovânio pro empréstimo. Não foi campeão do Brasileirão, foi eliminado na Libertadores na fase de grupos e na Copa do Brasil foi vice-campeão, perdeu pro Cruzeiro na final. Na Copa Sul-Americana, vice... Já começou a ser bastante vice, hein? Nesse ponto, terceiro lugar, vice aqui, vice ali. Sendo vice várias vezes, você tá bem perto da vitória, né? É bom pro time que tava bem mais afundado. Campeão também perdeu pro Independente. Mas na dívida do Flamengo tinha sido reduzida para 375 milhões e o faturamento aumentou para 648 milhões, quase o dobro da dívida. E aí entramos em 2018. Em 2018, o Flamengo começava ali a base e o surgimento de um dos times mais vitoriosos da história do Flamengo. Em 2018, o Flamengo trouxe na janela Henrique Dourado, Vitinho, Lucas Paquetá, que foi promovido ao profissional, Uribe e depois subiu o Vinícius Júnior, também pro profissional. O Flamengo terminou o Brasileirão em segundo lugar. Na Libertadores foi eliminado nas oitavas de final pelo Cruzeiro e na Copa do Brasil eliminado nas semifinais pelo Corinthians. Se o Vinícius Júnior tivesse ganhado essa bola de ouro, o Flamengo ia ter alguns, hein? Ou será que não? Bolas de ouro pelo Flamengo. Ronaldinho. Eu acho que o Adriano nunca ganhou, né? Teve o Ronaldinho. São Paulo teve o Kaká. Eu acho que de bola de ouro foi só, hein? Porém, o Flamengo terminou aquele ano com um faturamento em 700 milhões e ainda teve a venda, obviamente, futuramente ali, do Vini Malvadeza, que entraria muita grana pros cofres do Flamengo. 164 milhões de reais foi o que o Real Madrid pagou pelo Vini Malvadeza. Com essa venda, o Flamengo fecha ali em 2018 quase 1 bilhão de faturamento, né, mano? O Flamengo começou a investir muito na base e no mesmo ano, Rodolfo Landim assumiu o cargo de presidente do Flamengo. Bandeira de Melo saiu e o Landim chegou, mas já com um caixa reestruturado, dava início à era mais vitoriosa da história do Flamengo. Começou. Logo no seu primeiro ano, em 2019, Rodolfo Landim fazia a maior e melhor janela de transferências da história do Flamengo até então. Trouxe a Arrascaeta por 63 milhões, que na época foi a maior contratação da história, Bruno Henrique, Gabigol por empréstimo, Rafinha sem custo de transferências, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e Pablo Mari. E claro, o técnico Jorge Jesus, com o maior salário da história de um treinador no futebol brasileiro. E o resto vocês já sabem, né? Campeão carioca, campeão da Taça Guanabara, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. O time terminou aquele ano com mais títulos do que derrotas e com o recorde de vitória da história dos pontos corridos naquela época. Com a média de público no Brasil, cerca de 60 mil torcedores por jogo no Maracanã, 120 milhões de premiação e um faturamento de cerca de 950 milhões naquele ano, quase 1 bilhão de reais. Em 2020, 21, 22, 23, 24, o Flamengo superou a marca de 1 bilhão em faturamento. Tudo isso é disponível de acesso ao público no portal de transparência do Flamengo, beleza, rapaziada? Em 2023, o Flamengo já ostentou ali em suas contratações, mas não conseguiu grandes títulos, né? Foi um dos piores anos da história do Flamengo reestruturado. Disputou tudo, mas acabou não ganhando nada. Mas em 2024, o Flamengo passa por muitas polêmicas, mas consegue ser campeão da Copa do Brasil. Na janela de 2024, o Flamengo traz Alcaraz, Alexandro, Michael, Gonzalo Plata e ainda nós temos as contratações que foram feitas na janela anterior, Luiz Araújo, Cebolinha e todos os outros craques que compunham o elenco do Flamengo naquela gestão. E em 2024, o Flamengo Cebolinha é um ótimo nome de jogador, hein? termina com quase
ótimo nome de jogador. 2 bilhões de faturamento e inicia 2025 fazendo essa janela que você está vendo aí agora. Samuel Lino, Jorginho, Saul. E a tendência, rapaziada, é que o Flamengo a cada ano fique cada vez mais forte. A nova diretoria acabou de chegar e tá fazendo um bom trabalho de gestão, ainda tá dando sequência à gestão lá do Bandeira de Melo, do Landim, um clube que gasta de maneira coerente e que consegue se estabelecer num patamar gigantesco. Então, pra quem torce contra o Flamengo, mano, infelizmente, pra vocês, o Flamengo ainda tem a tendência de só crescer. Não é que eu torça contra o Flamengo, rapaziada. Não tenho nada contra. Na real, tem uma história bem interessante. Simpatizo assim, ó. Bem pouquinho, bem pouquinho. Mas eu quero o meu time vencedor na maioria dos casos, né? Eu quero que o meu time... O meu é o maior do Brasil, mas eu quero que ele realmente se imponha assim. Mas tudo isso é possível e deve ser agradecido ao presidente Bandeira de Melo, que mudou a história do clube e a mentalidade do clube para um clube de gestão, para um clube que age da maneira que deve agir. Um clube que age com transparência e tendo uma gestão profissional. O Flamengo acaba de meter uma goleada histórica no Vitória e faz uma campanha absurda, superando até os números de 2019 com Jorge Jesus. O técnico Felipe Luiz conseguiu montar um elenco extremamente competitivo e que hoje é favorito na América do Sul, na Copa Libertadores e favorito no Brasileirão. Mas vamos ver o que vai dar, né, rapaziada? Futebol é jogado, o dinheiro não entra em campo, é jogo a jogo, né, irmão? Conclusão: de onde vem o estranho e suspeito dinheiro do Flamengo? Vem de uma ótima gestão, de um clube que tem um patrimônio inigualável, que é a sua torcida gigantesca, que movimenta bilhões de reais, e um clube que é credibilizado no mercado com um faturamento para muitos clubes inalcançável. Então não tem nada de suspeito aí, nada de estranho no faturamento do Flamengo, inclusive Tomara. No do Corinthians tem alguma coisa, hein? acaba de fechar o maior patrocínio da história aí. Simplesmente absurdo. Essa foi a retrospectiva aí da história do Flamengo. Espero que você tenha gostado, torcedor flamenguista. Você que não é flamenguista e gosta de consumir conteúdo de qualidade, entender mais sobre futebol nacional. Então, rapaziada, foi isso. A história do Flamengo do céu ao inferno. Agora a gente vai ver outro vídeo que eu separei mais alguns. Eu quero realmente destrinchar um pouquinho mais o Flamengo. A história completa do Flamengo na Libertadores. Que esse vídeo aí foi de 2014 até atualmente, né? E esse vai de, do mínimo, 1981, como tá aqui na thumb. O Flamengo... Então eu quero saber, né? Quero saber mais do Flamengo. É pra isso a live. Vamos descobrir qual que é a boa. conquistou a Libertadores pela terceira vez na história e vive o seu auge. Mas nem sempre foi assim. O rubro-negro disputa esse torneio desde 1981 e de lá pra cá já viveu muita coisa, como eliminações precoces, conquistas, viradas e muito mais. Então nesse vídeo a gente vai ver a história completa do Flamengo na Copa Libertadores da América, desde a primeira participação até hoje. Bora! Aí se você gostar Do Mano Soccer JM. desse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos pra ajudar aqui o canal. Então beleza, pra falar da história do Flamengo na Liberta, a gente tem que ir lá atrás. E cara, o Flamengo é muito mais antigo que a Libertadores. Pra tu ver, o torneio só começou no ano de 1960. Só que diferente de hoje, no começo eram pouquíssimos times que disputavam. De 60 até 66, só ia o campeão nacional de cada país, e de 66 pra frente começou a abrir mais, indo 2 times de cada país. Mas o Flamengo tinha muita dificuldade de conquistar o Brasileirão e se classificar pra Liberta. Tava muito difícil. Até que no ano de 1980, com Zico, Júnior, Nunes, etc, conseguiram finalmente conquistar o... Até que no ano de O pessoal nessa época tinha um cabelo maneiro, né? Caramba. Olha o Zico. Esse maninho aqui. Esse aqui também. Pessoal estiloso. 1980, com Zico, Júnior, Nunes, etc, se classificar pra Liberta. Tava muito difícil. Até que no ano de 1980... Esse aqui é o goleiro, rapaziada. Esse aqui é o goleiro. Com Zico, Júnior, Nunes, etc, conseguiram finalmente conquistar o Campeonato Brasileiro, derrotando o Atlético Mineiro na final e se classificaram pra sua Essa taça das bolinhas é nossa, não é não? primeira Libertadores da história. Sim, a edição de 81 era a primeira que o Flamengo ia participar. Nunca tinha aparecido no cenário continental antes. E o formato daquela época era diferente do de hoje. Como tinham 2 times de cada país, no Brasil foi Flamengo e Atlético, a Conmebol fazia 5 grupos e colocava 2 duplas de país em cada um. Então no grupo do Flamengo tinha o Atlético e 2 times do Paraguai, o Cerro Porteño e o Olímpia. Aí desse, só o primeiro se classificava. E mano, aquele Atlético era muito bom. Os caras... O Cerro Porteño e o Olímpia. Aí desse, só o primeiro se classificava. E mano... É maneiro demais, velho. É maneiro demais. Nossa senhora. Olha esses caras. Esse aqui tem um penteado muito... Nossa. E pensar que esses caras... Possivelmente eles não estão nem mais vivos, né? Mas marcaram história aí.
Pessoal estiloso. Eu acho que os jogadores antes tinham mais moral, hein? Caramba. Esse uniforme é horroroso, né? Parece uma fantasia, sei lá. Mas os caras tinham aura. Aquele Atlético era muito bom. Os caras contavam com Toninho Cerezo, Reinaldo e muitos outros craques. Então começou a fase de grupos e depois de 6 jogos, o Flamengo e o Atlético terminaram simplesmente empatados em pontos. E naquela hora não tinha desempate por saldo de gols. Então essas duas equipes gigantes iam ter que fazer uma partida de desempate. E aí que começa um dos jogos mais polêmicos da história. Mano, como o Fla e o Atlético eram muito bons, quem passasse ali provavelmente ganharia a Liberta. Então os dois times foram pro Serra Dourada em Goiânia fazer essa partida que ficaria pra história. Mas mesmo com dois times incríveis, a figura do jogo acabou não sendo nem Zico e nem Reinaldo, e sim o árbitro José Roberto Wright. Sim, se liga, o jogo já começou com os dois times fazendo... Não é possível, velho. Vai decidir o campeão, pá. Quem vai decidir o campeão? O astro do time? O treinador? Os jogadores? O árbitro. Muita falta. Até que aos 32 do primeiro tempo, o Reinaldo dá uma falta por trás em Zico e o Wright mostra o cartão vermelho. Reinaldo expulso. Aí, né, teve muita discussão. Mas o jogo... Foi falta mesmo, hein? Foi falta mesmo, rapaziada. Caramba, eu acho que quem assistiu o jogo sabe dizer quem é o Zico aqui só de olhar, né? Eu não tenho certeza. O Zico era 10, né? Esse maluco aqui, eu acho que ele é o 9. Então não deve ser o Zico. Embora... Vai saber, né? Talvez seja um 9. O recomeçou e 2 minutos depois, outro jogador do Galo chamado Éder deu um esbarrão de propósito no árbitro, tomou o segundo amarelo e foi expulso também. Aí sim que começou uma confusão generalizada. Aí a diretoria do Atlético Mineiro no gramado, partindo pra cima do José Roberto Reis. Na marca dos 34 minutos e 30. É lamentável, mas é muito lamentável. Aí no meio da discussão toda, o árbitro expulsou mais 2 jogadores. Sim, olha que loucura. Os caras perderam... Nossa senhora. O Atlético perdeu um título desse por mau comportamento. Nossa senhora. Não é culpa do árbitro nesse caso, rapaziada. Eu me enganei. O árbitro tava correto, vai. Bom, o Palinha no bolo ali foi expulso. O pessoal tava com emoção à flor da pele. Eu falei pra ele, quando ele ia compensar tirando o jogador do Flamengo, ele expulso também. O Chicão está expulso de campo. Chicão expulso de campo. Agora o Atlético tava com tão poucos jogadores em campo que se perdesse mais um, pelas regras do jogo, não podia continuar. Até que depois de um tempão, conseguindo fazer a partida recomeçar, o goleiro do Galo se lesionou, entre aspas, começou outra confusãozinha aí. E os caras da marca não querem entrar em campo. Basta um jogador sair de campo que ele não pode continuar. Ah, expulsou. Agora expulsou. Acabou. Expulsou. O jogo acabou com 5 expulsões do Atlético e o Flamengo se classificou por WO. Sim, que loucura, velho. Até hoje esse jogo é polêmico demais. Muita gente acusa o árbitro de várias coisas, mas o fato é que o Flamengo passou para as semifinais. E para essa fase seguinte, eles pegavam o vencedor de cada grupo mais o atual campeão da Liberta para fazer 2 grupos. Quem terminasse em primeiro de cada ia pra final. Aí, cara, pro Flamengo foi facinho. Ganharam todos os jogos, terminaram em primeiro e foram pra decisão. Na primeira Liberta que disputavam, já chegaram na final. E essa final foi contra sabe quem? O Cobreloa, do Chile. Sim, e o Cobreloa tinha passado pelo Nacional e Peñarol. Então não era fácil. Ia ser uma final de ida e volta, e se empatasse, era feita uma terceira partida. Aí no primeiro jogo, no Maraca, o Flamengo foi com tudo, e com 2 gols de Zico, derrotaram o Cobreloa por 2-1. Gol! O primeiro passo foi dado, mas aí, na volta, em Santiago... O David Jones é muito fã do Zico, né? Quão velho é esse cara, mano? O Cobreloa derrotou o Flamengo por 1-0. Sim, agora iam ter que fazer um terceiro jogo de desempate. Então no dia 23 de novembro de 81, em campo neutro no Uruguai... 81? O David Jones viu o Zico jogar? Não é possível. 81? Aí os dois times foram pra essa partida que era praticamente final de jogo único. Aí mais uma vez o Zico brilhou. Com um gol no primeiro tempo e outro no segundo, o Flamengo derrotava os chilenos por 2-0 pra conquistar a Libertadores pela primeira vez na história. Um título gigante. E aí um mês depois, os caras ainda derrotaram o Liverpool por 3-0 pra conquistar o Mundial de Clubes. Mundial de Clubes em cima do Liverpool é algo que o São Paulo não entende. E pior que é um clube grande. É muito mérito do Flamengo mesmo.
ano pro Fla, subiram pro topo do mundo. Então, né, todo mundo achava que podia vir várias taças em sequência. E na época era mais fácil ainda um time conquistar 2 seguidas. Porque quando se era o campeão, na edição seguinte, tu começava naqueles grupos finais. Sim, ia direto pras semis. Então na Libertadores de 82, esse mesmo timaço do Flamengo caiu com Peñarol e River Plate. Um grupo muito difícil. E mesmo que o Fla fosse bom, o Peñarol se saiu melhor e derrotou eles em 2 jogos. Então os cariocas foram eliminados ali mesmo. Mesmo assim, o time do Flamengo ainda era muito bom. Então naquele mesmo ano, os caras conquistaram mais um Brasileirão, garantindo vaga na Libertadores de 83. Sua terceira participação seguida. Só que não deu muito certo não. Logo na primeira fase, onde tem aqueles 2 representantes de cada país, o Flamengo decepcionou. Dos 6 jogos só ganhou 2 e não terminou como líder do grupo. Então acabou eliminado. Quem passou foi o Grêmio, que no final ainda conquistou a taça. Esse mano tem estilo também. Nossa senhora. O pessoal tinha um cabelo grande antigamente. Maneiro. Acho que tinha mais aura. Os jogadores de hoje em dia... Não é que eles não tenham aura. Eles têm aura. Mas... tem alguma coisa que não me agrada muito. Alguma coisa. Não que esteja ruim, mas antes eu acho que tinha mais aura. Mas cara, o Flamengo ainda era uma máquina, e assim como fizeram no ano anterior, mesmo eliminados da Liberta, no Brasileirão voaram e conseguiram conquistar mais uma taça. Sim, garantindo vaga pra mais uma Liberta. De fato, era um auge gigante. Então agora eles estavam decididos a não cometer os mesmos erros. E já sem o Zico na equipe, que tinha ido pra Itália, o Flamengo foi pra Liberta de 84. O Zico saiu, ele foi pra Itália. Eu não sabia, eu pensei que ele tinha feito a carreira dele no Flamengo. Mas pode ter sido aposentadoria também, né? Tipo Pelé, quando saiu do Santos. Não tenho certeza. Contudo, e na fase de grupos conseguiram terminar em primeiro, finalmente. Então se classificaram pra fase final, e agora pra chegar na decisão, iam ter que terminar em primeiro, num grupo com o time da Venezuela e o Grêmio. Sim, mais uma vez o Grêmio tava ali. Se classificou por ser o atual campeão, tá ligado? Aí, cara, foi uma disputa Venezuela era mais impactante antigamente, não era? muito acirrada entre os dois. Economicamente falando, era mais... E futebolisticamente falando. Queria saber. Do Brasil, que hoje parece meio relevante mesmo. Empatados em pontos. Então tentaram fazer um jogo de desempate e acabou empatado também. E como o Grêmio tava com saldo melhor, acabou passando pra final. O Flamengo foi eliminado. Que pedra no sapato que era o Grêmio, né? Tá louco. Mas tudo bem. Os cariocas estavam ali na Liberta todo ano. Então depois da eliminação, tinham esperança de tentar de novo no ano seguinte. Só que não foi bem isso que aconteceu. Nos anos 80, o Flamengo não conseguiu levar mais nenhum... Dinei, Fabinho, Almir. O flamenguista que lembra desses caras aí. Título de Brasileirão. Nossa, e não velho. se classificou mais pra Liberta. Sumiu do torneio, tá ligado? Até que em 1990 conquistou a recém-criada Copa do Brasil e finalmente voltou pro cenário continental. E nessa época o formato da Libertadores já era bem mais parecido com o de hoje, com fase de grupos, depois oitavas, quartas e etc. Aí nesse início dos anos 90, o Flamengo conseguiu se classificar pra Liberta 2 vezes. Eles disputaram a edição de 91 depois de conquistar a Copa do Brasil e a de 93 quando ganharam o Brasileirão. Sim, voltaram a conquistar o Brasil. Então os caras tinham tudo pra ganhar mais uma Liberta. Só que bateram na trave. Em 91 chegaram com tudo e até golearam o time da Venezuela nas oitavas. Mas quando... Outro melhor do mundo que eles tiveram, Romário. Ele não tem bola de ouro, mas ele tem o iBest, né? The-Best. iBest e The-Best, quase a mesma coisa. chegaram nas quartas, foram eliminados pelo Boca. Aí algum tempo depois, foi a mesma coisa. Destruíram o time da Venezuela, mas nas quartas foram eliminados. Dessa vez pro São Paulo. Não deu pro Fla. Aí depois... Depois disso, mesmo com craques gigantes passando por lá, o Flamengo penou no cenário nacional e não levou mais nenhuma taça. Então não conseguiram mais classificar pro Continental. Ficaram vários anos fora da Liberta mais uma vez. Até que no ano de 2001, eles conseguiram ganhar um torneio extinto chamado Copa dos Campeões e o Flamengo finalmente se classificou pra Libertadores. Depois de 8 anos, voltavam pro Continental. Mas no fim era melhor nem ter ido. Porque nessa Liberta de 2002, sofreram vexame. Os jogadores como Júlio César no gol, atacante Roma, Petkovic, etc. foram simplesmente eliminados na fase de grupos. Acredite, os caras só ganharam um jogo de 6 e terminaram em último lugar. Pois é, cara. Depois de anos sem disputar a Liberta, os caras cometem essa vergonha. A pior campanha do Flamengo até então. Mas se na fase de grupos de 2002 não se deram bem, na próxima Liberta que os caras foram, não cometeram os mesmos erros. Depois daquele ano, eles só voltaram pro Continental em 2007 com a conquista da Copa do Brasil. Aí conseguiram pela primeira vez desde os anos 80 disputar 2 edições seguidas, em 2007 e 2008. E nesses 2 anos, o time do Flamengo era muito parecido. Contavam com Léo Moura, Renato Augusto, sim, atacante Souza e etc. Aí finalmente conseguiram passar da fase de grupos. E cara, essas campanhas do Fla na primeira fase iludiram muito o flamenguista. Em 2007, eles passaram em primeiro, invictos, ganhando 5 jogos. Em 2008, também passaram como líderes. Só que o Flamengo tem história aí, rapaziada. aquele negócio, a alegria não durou muito. Em 2007, depois de destruir Embora seja muito grande pra se acompanhar assim, eu acho que é mais gostoso quando você vai acompanhando conforme decorre.
eu prefiro assim com o meu time. E vendo como acontece e tal. Porque se eu for pesquisar a história e tal, pode ser meio chato você ver título, não título. Você saber o valor do título que teve aqui. É interessante. Primeira fase, logo nas oitavas. Que nem o Flamengo ganhou vários títulos antes dos anos 2000, mas eu acho que os mais influentes, assim que eu sinto que realmente tiveram importância, foram os mais recentes. Claro, porque eu não sou torcedor e porque realmente tem algum frescor na minha cabeça. Tomaram uma sapatada do Defensor Sporting, não conseguiram reverter, e no ano seguinte foi pior ainda. Em 2008 chegaram nas oitavas e encararam o Clube América, do México. Todo mundo sabia que seria um confronto difícil, mas quando foram pra ida no Estádio Azteca, o Flamengo meteu 4-2 na casa dos caras. Sim, quase que se garantindo nas quartas. Só que na volta, em pleno Maracanã, o América cresceu e acabou com o Flamengo metendo 3-0. Sim, tomaram 3 gols em pleno Maraca e foram eliminados. Que vexame. Podia perder de 2-0 e tomou 3. Foi um baque. Mas tudo bem, o tempo passou e no ano seguinte desse fracasso veio um sucesso. Em 2009 o Flamengo quebrou o jejum e pela primeira vez desde os anos 90 eles conquistaram o Brasileirão. O Flamengo voltava Anos 90? pro topo do cenário nacional e agora iam pra Libertadores. Ó, Adriano. Eu acho que o Flamengo tem uma interface bonita, vermelho e preto, fica bacana. Embora andar com uma camisa do Flamengo na rua não seja tão interessante. De 2010 como atuais campeões brasileiros. Pra polícia. Pra polícia é interessante até demais. Estavam com moral. E aí, cara, Mas o Flamengo mim, com não. Adriano, Cleberson, Juan, Davi Braz e etc. foi com tudo e na primeira fase teve dificuldade, mas conseguiu passar pras oitavas e valendo vaga pras quartas tiveram um baita confronto. Foi Flamengo de Adriano contra o Corinthians de Ronaldo e Roberto Carlos. Sim. Olha os jogadores que tinham de cada lado. Os dois times podiam passar. Tava muito equilibrado. Mas depois de 2 jogos, quem se deu melhor foi o Flamengo, que passou por gols fora. Sim. Então, finalmente, depois de anos, os caras chegavam nas quartas de final. Já eram mais longe que iam desde os anos 90. E agora, valendo vaga pras semis, o Flamengo ia encarar a Universidade de Chile. Tinham chance de passar. Só que no Maraca, na ida, eles vacilaram, tomando 3-2. E mesmo empatando o agregado na volta, o Flamengo foi eliminado pelos gols fora. Por pouco, os caras não chegaram mais longe ainda. Mas é aquele negócio. O Fla foi ganhando experiência e a expectativa era só crescer. Então, quando chegou o ano de 2012, voltaram pra Libertadores e queriam muito levantar a taça. E naquele ano, o Fla tinha um diferencial. Contava com apenas um dos maiores jogadores da história, Ronaldinho. Sim, só que o negócio era mais embaixo. O Flamengo caiu num grupo com Lanús, Emelec e Olímpia e só conseguiu ganhar 2 jogos. Pois é, então somou só 8 pontos e acabou eliminado na primeira fase. Sim, os caras voltaram a cair na primeira fase. Regrediram, tá ligado? Tipo, agora se nem com o Ronaldinho conseguiram, o que seriam dos anos que viriam mais pra frente. E depois do Ronaldinho sair do Fla, com um time modesto, conseguiram um feito gigante de conquistar a Copa do Brasil de 2013. Agora a gente já chegou até onde a gente chegou no último vídeo, né? Maraca e foram eliminados. Que vexame. Podia perder de 2-0 e tomou 3. Foi um baque. Mas tudo bem, o tempo passou e no ano seguinte desse fracasso veio um sucesso. Em 2009 o Flamengo quebrou o jejum e pela primeira vez desde os anos 90 eles conquistaram o Brasileirão. O Flamengo voltava Anos 90? pro topo do cenário nacional e agora iam pra Libertadores. Ó, Adriano. Eu acho que o Flamengo tem uma interface bonita, vermelho e preto, fica bacana. Embora andar com uma camisa do Flamengo na rua não seja tão interessante. De 2010 como atuais campeões brasileiros. Pra polícia. Pra polícia é interessante até demais. Estavam com moral. E aí, cara, Mas o Flamengo mim, com não. Adriano, Cleberson, Juan, Davi Braz e etc. foi com tudo e na primeira fase teve dificuldade, mas conseguiu passar pras oitavas e valendo vaga pras quartas tiveram um baita confronto. Foi Flamengo de Adriano contra o Corinthians de Ronaldo e Roberto Carlos. Sim. Olha os jogadores que tinham de cada lado. Os dois times podiam passar. Tava muito equilibrado. Mas depois de 2 jogos, quem se deu melhor foi o Flamengo, que passou por gols fora. Sim. Então, finalmente, depois de anos, os caras chegavam nas quartas de final. Já eram mais longe que iam desde os anos 90. E agora, valendo vaga pras semis, o Flamengo ia encarar a Universidade de Chile. Tinham chance de passar. Só que no Maraca, na ida, eles vacilaram, tomando 3-2 e mesmo empatando o agregado na volta, o Flamengo foi eliminado pelos gols fora. Por pouco, os caras não chegaram mais longe ainda. Mas é aquele negócio. O Fla foi ganhando experiência e a expectativa era só crescer. Então, quando chegou
chegou o ano de 2012, voltaram pra Libertadores e queriam muito levantar a taça. E naquele ano, o Fla tinha um diferencial. Contava com apenas um dos maiores jogadores da história, Ronaldinho. Sim, só que o negócio era mais embaixo. O Flamengo caiu num grupo com Lanús, Emelec e Olímpia e só conseguiu ganhar 2 jogos. Pois é, então somou só 8 pontos e acabou eliminado na primeira fase. Sim, os caras voltaram a cair na primeira fase. Regrediram, tá ligado? Tipo, agora se nem com o Ronaldinho conseguiram, o que seriam dos anos que viriam mais pra frente. E depois do Ronaldinho sair do Fla, com um time modesto, conseguiram um feito gigante de conquistar a Copa do Brasil de 2013. Agora a gente já chegou até onde a gente chegou no último vídeo, né? Do Victorando e tal. A gente chegou mais ou menos nessa parte, então a partir daqui a gente já sabe que o Flamengo foi construindo degrauzinho por degrauzinho a estabilidade financeira, ganhando um título ou outro, até chegar no que é hoje. Então eu tenho mais um vídeo pra ver com vocês, rapaziada. Os 20 maiores ídolos do Flamengo. Olhando assim, eu consigo dizer que um dos maiores ídolos do Flamengo não é você, Bruno Henrique, é você, Pelé. Calma. Aqui. O Pelé o Flamengo do Pelé. O maior jogador que já pisou no Flamengo. Já vestiu a camisa, no caso. Os 20 maiores ídolos da história do Flamengo, aqui no canal Mestre Rankings. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização. E essa lista foi baseada na revista Goal, ou então, foi bem difícil escolher esses 20 nomes, então pode ser que falte algum aí que você goste, beleza? Então vamos lá. E na 20ª colocação fica Pirilo, que teve aí a sua época de atuação entre 1941 a 1947. Ele chegou ao Flamengo com a árdua missão de substituir o ídolo Lenídas da Silva. Apesar da desconfiança, logo mostrou seu valor e se tornou uma das referências de ataque do clube carioca. Até hoje, pergunto se um cara dessa época conseguiria jogar hoje em dia. É o maior artilheiro de uma edição do campeonato estadual, tendo marcado 39 gols em 1941. Realmente foi uma lenda e ele ocupa aí a 20ª colocação. E na 19ª colocação fica Sávio, com épocas de atuação entre 1992 a 1997 e 2006. O Anjo Loiro, como era apelidado da Gávea, jamais escondeu sua identificação com o Flamengo. Vestido de rubro-negro, integrou o elenco que conquistou aí o Brasileirão de 92 e o Carioca de 96. Realmente fica bonito esse estilo de camisa. Brabo. Mais uma lenda para nossa lista. E na 18ª colocação, de acordo com a revista Goal, fica Romário, com atuações de 1995 a 97 e de 1998 a maior. Maneiro. 99. Eleito o melhor jogador do mundo após a conquista da Copa do Mundo de 94, aquela que aconteceu lá nos Estados Unidos pela seleção brasileira. Esse realmente foi um melhor do mundo que jogou aqui no Brasil pra caramba, hein? Romário trocou o Barcelona pelo Flamengo. Apesar da badalação, o baixinho conquistou seu primeiro título só em 96. Ao longo dos anos, defendendo o rubro-negro, Romário marcou aí 204 gols. Há quem diga que ele subiria bastante nessa lista que estamos fazendo aqui, né? Mas isso é assunto para outro momento. E se você discorda da posição dele, é só comentar aí nos comentários. E na 17ª colocação fica aí Rondinelli, com as suas atuações entre 1971 a 1981, ou seja, um intervalo aí de 10 anos. Conhecido pelos torcedores como o Deus da Raça, foi o herói do título estadual de 1978, quando marcou um inesquecível gol de cabeça contra o Vasco. Bom, realmente eu colocaria o Romário aqui na frente dele, né? Mas vamos seguir aqui a lista feita pela Goal. E se você não concordar, como eu já falei, comenta aí embaixo, beleza? E na 16ª colocação fica o jogador Evaristo de Macedo, com atuações bem antigas, né? Entre 1953 a 1957 e 65 a... Eu acho que alguns avós por aí se lembram dessas pessoas. 67. Ídolo tanto no Barcelona quanto no Real Madrid, acho que tiveram seus Evaristo momentos de Macedo marcantes. É apontado como um dos grandes jogadores de sua geração, geralmente ali alternando entre a época Pelé e até um pouco antes, né? No Flamengo ele conquistou os estaduais de 53, 54, 55 e 65. Também comandou o clube em 3 oportunidades como técnico da equipe principal. Muitos talvez não conheçam, né? Porque afinal é um jogador lá do passado, mas quem sabe não tem algum aí que conheça aqui no canal. E se você não conhece, tá conhecendo agora, porque a gente mostra aqui a história dessas grandes lendas e jogadores aí do passado que foram importantes para as gerações atuais do futebol. E na 15ª colocação fica Nunes, com atuações entre 1980 e 1984. Após rodar por diversos clubes, Nunes, o João Danado, virou o artilheiro das decisões, como era conhecido naquela época, com a camisa do Flamengo, onde foi um dos heróis do Mundial Interclubes em 1980.
Eu acho que é por isso também, rapaziada, que as pessoas falam que um jogador não pode ser maior que um clube. Porque olha quantas pessoas já passaram pelo Flamengo. Só de jogador já devem ter passado 1000, algum número similar a esse. É impressionante. E é um pessoal das antigas, um pessoal que marcou a história. Só pra você ter noção aí. Até mais recente, né? Recentemente. E conquistou muitos outros títulos aí também. Obviamente a gente não vai listar todos, porque a lista aqui é grande e aí o vídeo ficaria longo demais. Mas se você conhece bem a história de Nunes, você pode acrescentar informações aí nos comentários e a gente agradece aqui do canal. Mestre Ranks, beleza? Vamos seguir aqui a lista. E na 14ª colocação fica Bruno Henrique, um dos jogadores mais atuais aqui nessa lista, com atuações de 2019 até agora atualmente. Obviamente ele está parado aí, né, por causa de lesão, mas está fazendo o máximo para se recuperar e voltar a atuar aí pelo rubro-negro. Dono de uma velocidade e impulsão que faz todo rubro-negro dar um sorriso, Bruno Henrique colocou seu lugar na história como um dos maiores artilheiros do Flamengo no século XXI, sendo peça importantíssima em títulos como os da Libertadores de 2019 e Brasileirões de 2019 e 20, dentre várias outras taças aí conquistadas, né? E vamos torcer para que esse jogador possa voltar. Não sou flamenguista, mas a gente tem que torcer para ver um futebol bonito e saudável. E na 13ª colocação, de acordo com a revista Gol, fica Everton Ribeiro, com atuações de 2017 até agora atualmente. Inclusive, ele fez parte aí do elenco da Copa do Mundo da Seleção Brasileira, agora em 2022, na Copa do Catar. Meia de grande habilidade, Everton Ribeiro marcou golaços e conquistou títulos importantes, representando uma das gerações mais marcantes da história rubro-negra. Realmente um dos jogadores mais importantes aí da história do Flamengo, principalmente nessa era atual. Eu queria ter o que acrescentar sobre esses jogadores, rapaziada, mas eu realmente não tenho muito conhecimento sobre... Ele tem muitos títulos e pra não ficar longo demais a gente não vai citar aí muitos deles aqui. Então vamos seguir aqui a lista. E na 12ª colocação fica Dida, que atuou entre 1954 a 63. Esse jogador chamado Dida foi o maior ídolo de Zico, ou seja, Zico se inspirou nesse jogador. O Galinho de Quintino jamais escondeu a admiração pelo atacante e por isso fez de tudo para atuar no Flamengo, ou seja, Zico fez de tudo para atuar no Flamengo por causa da sua inspiração em Dida, que era um jogador anterior a ele. Mesmo Franzino tornou-se o maior artilheiro do clube até a era de Zico. Ele marcou aí 257 gols em 364 jogos, entre 54 e 63, como a gente já citou. Realmente foi uma grande lenda esse jogador Dida aí que passou pela história do Flamengo. E na 11ª... 12º, rapaziada, caramba. 12º, os jogadores estão fazendo muito, hein? Pra deixar esse cara aí em 12º. 257 gols. A colocação fica aí Adriano, o Adriano Imperador, como você preferir, com as suas atuações de 2000 a 2001, 2009 a 2010 e 2012. O Imperador sempre foi apontado como uma das principais promessas das categorias de base do Flamengo, ou seja, desde lá do início. Porém, quando chegou ao profissional, não foi devidamente aproveitado e logo deixou aí o clube. Ainda assim, regressou a Gávea, onde foi o herói da conquista do Brasileirão de 2009. Adriano, como realmente o seu apelido dizia, era um imperador aí no mundo do futebol, principalmente no futebol do Flamengo. E abrindo o top 10, na 10ª colocação fica Petkovic, com as suas atuações de 2000 a 2002 e 2009 a 2011. Pet, como também é conhecido, entrou para a história do Flamengo inicialmente pelo gol de falta é brasileiro? O título estadual de 2000. Essa é uma dúvida real. Petkovic. Não, acho que não, hein? Acho que não. Ok. 2001 contra o Vasco. Após uma saída conturbada, o sérvio aceitou retornar como forma de quitar uma dívida que o clube tinha com ele, apesar de muita desconfiança. Ao Era só acompanhar mais um pouquinho acreditavam, ele se tornou peça fundamental do título nacional de 2009. Ou seja, o cara voltou para jogar no Flamengo apenas para quitar uma dívida e se tornou aí uma peça-chave e eficiente para que o Flamengo conquistasse mais um título. Espero que ele goste do Flamengo. Geralmente quem é forçado a trabalhar desse jeito não curte muito não. Realmente uma lenda.
E na nona colocação fica Andrade com as suas atuações entre 1979 a 1988. Um dos maiores campeões da história do Flamengo, Andrade participou de 4 conquistas de Brasileirões pelo rubro-negro, sendo em 1980, 82, 83 e 87, além de também ter integrado o time campeão da Libertadores e do Mundial de Interclubes. Como se não bastasse, ainda foi um dos principais responsáveis pelo título brasileiro de 2009, quando assumiu um elenco desacreditado e o conduziu como treinador. Esse é simplesmente Andrade. E na oitava colocação fica Adílio, com as suas atuações entre 1975 a 1987, considerado um dos mais habilidosos jogadores de sua geração. Adílio brilhou nas conquistas das Copas Libertadores e do Mundial de Clubes ao lado de Zico, um grande jogador também, Andrade e Júnior, que estavam aí junto com essa fera. Realmente ele viveu uma era de ouro aí no Flamengo. Bonito esse uniforme do Flamengo, rapaz. A taça também. E chegando aqui na sétima colocação. Parece uma mistura de Seu Madruga com... Nossa senhora. Então fica Leônidas da Silva. É até difícil dizer o que esse cara lembra. Com as atuações entre 1936 e 1941, ou seja, bem Mas antigo o nome mesmo é bom. aí, esse Leônidas. jogador. Apontado como o melhor jogador da Copa de 1938, o Diamante Negro é apontado, considerado um dos primeiros grandes ídolos do futebol brasileiro. Pelo Flamengo, conquistou o Carioca de 1939, ou seja, a primeira Copa foi lá na década de 30 e ele já estava lá atuando, então foi uma das primeiras referências para jogadores futuros, quem sabe até Pelé, né, que jogou bem mais à frente. E na sexta colocação fica Zizinho, com atuações de 1939 a 1950, ou seja, é um dos jogadores aí mais antigos também. Com Zizinho, o Flamengo ganhou seu primeiro tricampeonato estadual entre 1942, 43 e 44. Isso além do campeonato Carioca de 39, ou seja, como jogador anterior que a gente citou. Zizinho saiu do Flamengo com 329 jogos e 146 gols e é considerado o maior ídolo do clube até a aparição de Zico. Então, não dá pra criticar o cara, né? O cara é realmente gigante. E na quinta colocação fica também aí um dos jogadores mais atuais, assim como Bruno Henrique, é ele mesmo, Arrascaeta, com atuações... Arrascaeta? Sério mesmo? De 2019 até agora atualmente. Um dos maiores estrangeiros do Flamengo em todos os tempos. Arrascaeta é, desde 2019 até hoje, sinônimo de classe, golaços, visão de jogo e muita raça em campo. Simplesmente uma das maiores contratações aí do Flamengo na era atual. E disso acho que ninguém pode... Eu acho que se eu fosse fazer essa lista eu valorizaria mais os ídolos do passado, né? hein? E na quarta colocação fica Leandro com as suas atuações de 1979 a 1990. O maior lateral direito da história 79? Do rubro-negro, né? De acordo com o site Gol. Leandro atuou no Flamengo durante toda a sua carreira profissional, onde conquistou os títulos da Copa Libertadores e Mundial, além dos brasileiros de 1980, 82, 83 e 87. Realmente é título que não acaba mais, né? Pro histórico dessa grande lenda chamada Leandro. E abrindo o top 3, nós temos Gabigol, que também faz parte da geração atual, com atuações começando em 2019 até agora atualmente. Tem quem diga que é maior que o Zico. Dos títulos da Libertadores em 2019 e 2022 e maior artilheiro do Flamengo no século XXI, Gabigol é o principal ídolo de uma nova geração de torcedores rubro-negros, que viram o artilheiro ser decisivo pelo clube em toda a sua passagem. Com gols em 2 títulos de Libertadores, Gabigol entra no pódio aí dos maiores do Flamengo. Gabigol, ou seu nome real Gabriel Barbosa, é um dos nomes mais importantes e pesados em todos os tempos do Flamengo, e um dos poucos jogadores a entrar nessa lista que são da geração atual. E na segunda colocação fica Júnior, com as suas atuações entre 1974 a 1984. Boa parte eu nunca ouvi falar, eu conheço mais os atuais mesmo, porque eles estão em atividade, muitos aí, ou os mais famosos, tipo Ronaldinho Gaúcho. Embora não tenha aparecido no vídeo, porque pelo Flamengo ele saiu meio brigado, né? E 1989 a 1993, uma carreira bem longa, hein? O grande parceiro de Zico nas maiores conquistas da história do Flamengo. Apesar o maior, o Zico. O segundo maior, o parceiro do Zico. Apesar de ser destro, se consagrou como lateral esquerdo na seleção brasileira de 1982, uma das melhores seleções que não conseguiu aí conquistar uma Copa do Mundo. Após uma passagem sem muito destaque na Itália, retornou ao clube carioca para ser o líder do time como meia. Ao longo da carreira, vestiu a camisa rubro-negra em 865 partidas, sendo o jogador que mais vezes representou o Flamengo. Então, realmente, ele merece essa posição e não poderia ficar de fora desta bela lista aí feita pela Gol.
Victor. E na primeira colocação fica aí o lendário Zico. E se você não concorda, tudo bem você deixar a sua lista aí nos comentários. Ele teve suas principais atuações no Flamengo entre 1971 a 1983 e 1985 a 1989. Chamado de Deus da Gávea, Zico é uma unanimidade entre os torcedores do Flamengo. Maior responsável pelos títulos da Copa Libertadores e Mundial de Interclubes de 1981. Conquistou uma legião de fãs que o idolatram até os dias de hoje. Bom, realmente conquistar... Esse cara fez o David Jones tremer quando foi no podcast. Realmente um jogador imenso. Beleza. Os vídeos que eu tinha que ver aqui, rapaziada, já foram vistos. Do Céu ao Inferno do Victorando, do Soccer JM, a história completa do Flamengo na Liberta, os 20 maiores ídolos do Flamengo. Agora a gente vai brincar um pouquinho, dar uma olhada nisso daqui. Os uniformes mais bonitos do Flamengo, de 2013 a 2024. Então, vamos dar uma olhadinha, fazer uma tier list. Let's do it. Esse primeiro, não me lembro o Flamengo. Não é muito bonita. Eu achei feia, mas tem quem goste. Essa daqui, eu achei feia. Não gostei. Nada bacana. Eu nem falei as categorias, né? Ó, Trio Ternura. Então eu vou botar só 3 nessa categoria. Histórica. Vou botar 3 também. Bonita, porém amaldiçoada. Bonita, porém amaldiçoada. Eu acho que isso daqui é pra quem entende um pouquinho mais do que eu. Porém, eu vou fazer mesmo assim. Agora que eu tenho um backgroundzinho do Flamengo, eu acho que eu consigo dizer alguma coisa. Não consigo não. É mentira. Feia, mas tem quem goste. Essas daqui são feias e eu acho que tem quem goste. E quem aprovou essa merda? Vamos lá. Essa daqui é bonita, hein? Pra mim é histórica. É muito bonita essa aí. Eu gostei, hein? Essa daqui é bonita. É só bonita, só. Quem aprovou esta merda? Isso daqui... Não gostei, não ficou bacana. Esse All Black aqui do Flamengo é bonito, mas eu acho que representa pouco o clube. É que o Flamengo já tem muito preto, né? Preto, vermelho e branco. Sei lá. Essa daqui é bonita. Não acho que chega a ser histórica, nem Trio Ternura. Essa daqui talvez, hein? Essa daqui balanceou bem as cores. Caraca. Essa daqui também. Pô, pior que os uniformes brancos. Não, vai, essa é histórica só, vai. Eu acho que não chega a ser Trio Ternura, porque a outra é mais bonita e ela representa melhor o Flamengo, sei lá. A All Black é sempre bonita, né? A não ser que seja esse aqui. Essa daqui, vou botar só histórica. Só histórica. Quem aprovou essa merda? É feia essa daqui. Eu acho que um patrocínio grande muitas vezes estraga a camisa, se não ficar bem encaixado. Quem aprovou essa merda? Essa é histórica. Quem aprovou esta merda? Na real é feia só. Não consigo dizer que é uma merda completa. Deve ter quem goste. Inclusive, rapaziada, eu não entendo nada de Flamengo. Só pra salientar. Tô só julgando de vista, pra ver onde chega. Essa aqui é bonita. Bonita pra entrar na história, talvez. Essa é feia. Essa aqui é bonita, hein? Essa aqui é bonitona. Essa aqui também. Eu acho que eu vou descer alguma coisa depois. Mas por enquanto essas ficam aqui. Essa aqui é feia. São iguais, né?
São absolutamente iguais. Calma aí, calma aí. O que muda é o patrocínio. Aqui tem Brasil, aqui tem Caixa. Igualmente feias pra mim. Vamos lá. Calma aí. Beleza. Horrível. Se bem que tem algum valor, né? Embora eu acho que não muito pro Flamengo. Essa aqui... Nossa, tem uma cara de clássica. Essa aqui tem cara de histórica. Essa aqui... Nossa senhora. Ah, não dá, velho. Porra. Nossa senhora. Isso aqui não ficou bacana. Mas, rapaziada, vocês viram o que eu fiz? Eu coloquei muitas camisas no Trio Ternura. Muita coisa bacana. Vamos tirar as piores primeiro. Começar por elas. Essa daqui eu acho que não valoriza tanto pra estar ali em cima. Essa daqui eu acho que também não. Essa daqui me lembra outro clube também. Me lembra um pouco São Paulo. O que é elogio e tal, mas como não é o São Paulo, vou abaixar. Essa daqui também vou abaixar. Embora eu tenha achado, na real, eu acho que eu subi precipitadamente essa. Essa aqui é só feia, meio feinha. Essa daqui pode descer. Essas não. Nossa senhora. Vamos descer essa aqui. Vamos descer essa aqui. Essa aqui vai descer. E ficaram essas, rapaziada. Deixa eu inclusive mexer aqui minha câmera pra vocês conseguirem ver, né? São essas aqui, rapaziada. Dessas daqui, a que vai descer... Eu não faço ideia. Eu não gosto de patrocínio, mas esses daqui estão maneiros. Eu acho que essa daqui desce. Esse daqui é o meu Trio Ternura do Flamengo. De 2013 a 2024. Acho que ficou ok. Essas daqui são bonitas. Essas daqui são bonitas também. Essas daqui são bonitinhas. Feias. E quem aprovou essa merda? Só opinião, rapaziada. Só opinião. De um cara que não é torcedor, né? Câmera voltada. Agora a gente tem mais uma coisa, rapaziada. A gente vai julgar os títulos do Flamengo pra chegar no mais influente, mais importante. O que eu mais achei bacana, tal. Vai ter 32 e... Vamos lá fazer um mata-mata de títulos do Flamengo. Embora títulos grandes valham muito. O Brasileiro de 2009 ou a Copa do Brasil de 2022? Em cima do Corinthians. O Brasileiro em cima do Grêmio. Vai se lascar, mano. Faz nem... O Grêmio que, inclusive, naquele vídeo tava colocando o Flamengo no bolso na década passada. Não, no século passado. Brasileiro em cima do Santos. O Brasileiro em cima do Santos. Não tem nem como. Um brasileiro em cima do Santos do Pelé. Embora talvez o Pelé nem estivesse. Mas é mais impactante. Brasileiro de 1987 em cima do Internacional. Ou a Libertadores em cima do River Plate de 2019. Vamos de Liberta, rapaziada. Libertadores em cima do... Ai, a gente tinha visto, mas eu não lembro o nome do time. Mas a gente vai de Libertadores, né, rapaziada? Do Zico aí, demonstrando tal. Brasileiro de 82 ou a Copa Brasileiro em cima do Grêmio? Brasileiro em cima do Atlético Mineiro. O Brasileiro de 2019 em cima do Vasco. É em cima de rival? É em cima de um rival, mas eu acho que ainda assim a gente acompanhou tal a história e foi mais impactante realmente, embora talvez o juiz tenha
caído no contragosto da torcida rival. Brasileiro em cima do Botafogo ou brasileiro em cima do São Paulo? Botafogo. Se te lascar, Flamengo. Mundial de 81 ou Copa do Brasil? Mundial de 81 em cima do Liverpool. Esse daí realmente tem potencial pra chegar longe. Carioca em cima do Vasco, 1978, ou Carioca em cima do Vasco de 2019? Eu acho que o Carioca em cima do Vasco de 78 é mais impactante, né, não? Porque o Vasco era um time maior, embora hoje em dia seja mais midiático, tenha mais coisa em cima, eu acho que de 78 é maior. Copa do Brasil de 1990, em cima do Goiás, ou Carioca? Eu acho que uma Copa do Brasil... Inclusive, o Flamengo ganhou na primeira edição, se eu não me engano. A gente viu no vídeo lá, não é? Eu não tenho certeza se foi a primeira edição, mas eu acho que é mais impactante, porque o Flamengo ganhou rápido. É um título mais novo, né? Carioca em cima do Fluminense ou Carioca em cima do Vasco? Carioca em cima do Fluminense em 2021. O Vasco... Eu tô tirando o Vasco pra merda, mas... eu vou continuar tirando ele pra merda. É muito maior ganhar dele no passado do que ganhar dele hoje. Carioca em cima do Fluminense ou a Libertadores? A Liberta, rapaziada. Brasileiro de 82. Brasileiro de 82. Brasileiro de 83. Brasileiro de 83. Carioca de 1978 em cima do Vasco ou Brasileiro em cima do Grêmio? Brasileiro. Libertadores 19. Libertadores 19. Brasileiro de 80. Carioca. Brasileiro de 80. Brasileiro de 80. Mesmo que seja em cima de rival, esse ganha. Mundial ou Libertadores? Mundial. Mundial Toyota, né? Brasileiro. Carioca brasileiro. Libertadores de 81 ou Florida Cup? Eu não me recordo de já ter votado no Florida Cup, hein? ele apareceu do nada, hein? Acho que ele tá roubando, hein? Brasileiro de 80 ou a Libertadores de 19? Libertadores. Mundial ou Brasileiro de 92? Em cima do Botafogo? Não tem como. Mundial em cima do Liverpool foi mais grandioso. Libertadores de 81 ou Brasileiro de 2009? Libertadores. Brasileiro de 83 ou Brasileiro de 82? Um foi em cima do Santos, outro em cima do Grêmio. Eu acho que o Santos é um time mais grandioso em si próprio, né? Por si próprio. Libertadores de 81 ou Brasileiro? Libertadores. São muitas perguntas, né, rapaziada? Mundial. E é isso, rapaziada. O título mais influente do Flamengo, pra mim, acabou sendo o Mundial. E o segundo maior, a Libertadores de algum ano que eu mal me recordo. É isso, rapaziada. Falamos do Flamengo. Vi uma história dele. Vi uma história do Flamengo. Vi uma história dele na Libertadores, recuperação financeira. Falamos das melhores camisas dos últimos 10 anos. Os títulos mais importantes do Flamengo, pra mim. Tudo aqui é pra mim, tá, rapaziada? Eu sei que os fãs vão pensar diferente, mas... Mas é isso, né? Eu não sou um fã ácido do Flamengo, mas eu respeito ele. Entendo que é um clube grande e que merece respeito. Então é isso, rapaziada. Valeu pela live. Foi isso. Inclusive eu faço live aqui no YouTube. Tô fazendo, né? Saiu primeiro em live esse vídeo aqui. E é isso.